Acho que uma vez escrevi que ninguém descia vivo de uma cruz. E há várias cruzes que eu transporto comigo. Uma delas é evidentemente a guerra. É impossível falar da guerra com quem não esteve lá. Todo o horror, toda a violência, sobretudo o absurdo. Os hospitais psiquiátricos, eu conheci, eu tinha acabado de chegar da África, não? No princípio parecia-me uma mistura de filme de Fellini com a casa da minha avó. Compartimentos muito grandes, cores muito compridos, meia sombra, vultos que passavam assim ao longe. E depois começou a aterrar-me o poder médico. Começou a dar uma consulta no hospital. Portanto, pode levar uma palmadinha nas costas, com um eletrochoque, com uma quantidade de comprimidos, muito só pouco. E depois começou a preocupar-me o conceito de normalidade. Quem é que decide o que é normal? Normalmente é o médico. E cada médico, cada um de nós tem uma noção de normalidade diferente. Por exemplo, se reparar nos períodos de revolução, como a Revolução Francesa, em que o Pinel Rara corta as gavetas, que estavam os chamados doentes morais, foi aquilo que o Marquês de Saldanha fez no nosso país, Duque de Saldanha. Foi ele que fez o Hospital de Riafoles, que depois passou a chamar-se Bombarda, quando Bombarda lá foi assassinado. Ainda lá está no gabinete da direção, no retrato do Duque de Saldanha, o buraco da bala que matou o bombeiro. Portanto, isso sempre me intrigou, porque aquilo que as pessoas chamam louco não são pessoas que perderam a razão. Não são. São pessoas que perderam tudo menos a razão. E sei lá, se a noite tinha corrido mal ao médico, se bebia ao dente, se não tinha conseguido fazer amor com a mulher, de certeza que o conceito de normalidade dele era diferente. E tem muito que ver também. E depois fez-me impressão porque quando entrei, havia uma reunião médica, foi a primeira coisa que eu assisti. Os psiquiatras eram tão feios. E depois havia coxos, havia marrecos, eram esquisitos. E eu pensei, de facto, quando as pessoas dizem que os psiquiatras são malucos, é um bocado de verdade, mas aqueles eram malucos no mau sentido, malucos tristes. Que depois, de certa maneira, quer dizer, que eu tinha a sensação, portanto eu era muito novo, a sensação que havia pessoas que queriam aquela especialidade para se tratarem através dos outros. Eu tive um choque enorme, tive vários processos disciplinares, os meus superiores não gostavam muito da minha maneira de estar. E foi uma experiência horrível, porque, sabe, eu aprendi com... Uma vez estava a arrumar o carro no hospital, e chegou um homem que tinha aquilo que os médicos chamam de esquizofrenia. Certeza por várias coisas, uma diminuição da superfície de contacto com a realidade, depois sentimentos positivos, negativos, e também um perigo fora. E o homem chegou ao pé de mim, como se transportasse uma verdade absoluta, e disse-me, sabe, o mundo começou a ser feito por detrás. Isso é uma frase extraordinária. Eu pensei, se eu conseguisse, foi a melhor lição de literatura que eu recebi, se eu conseguisse escrever por trás, ou seja, não se vê o reverso de cenários, de bradiças, está a ver, a cola, etc. Então, um livro tem que ser escrito por trás, o que torna depois a leitura, a senhora chama-lhe mais difícil, mas eu já, estes livros são tão claros, é uma questão de... Os escritores que eu gosto, às vezes tenho que voltar atrás para perceber melhor, e depois tem tantos significados o que eles dizem, não é? Há um conteúdo manifesto, que é o que está escrito. Mas há toda uma quantidade de conteúdos latentes, que estão uns por baixo dos outros. Se for ler o Gogol, o Tolstói ou o Conrad, é isso que encontra a cada passo. Quer dizer, e não há nada pior. Há duas coisas que são horríveis, são os livros fáceis e as mulheres óbvias, não é? Não é? O Hitchcock, por exemplo, escolhia aquelas mulheres aparentemente assexuadas e frias e não sei quem, tipo Grace Kelly e por aí fora, tipo, apaixonava-se doidamente por elas nunca correspondiam às paixões dele, ele tratava-as mal e tal. Havia uma relação sadomasoquista, mas ele dizia, há uma entrevista muito curiosa dele, é que ele diz que as mulheres mais atraentes que ele conheceu eram aquelas que não eram sexualmente óbvias. Por exemplo, um livro do Norman Mailer, embora Norman Mailer inventasse quase tudo, sobre a Marilyn.
em que ele acentuou constantemente a frigidez sexual e dizia que as mulheres obviamente eróticas que normalmente depois que faziam isso por dificuldades internas de assumir a sua própria blá. Bom, então o que é que eu peço a um livro como leitor apenas? Peço que ele seja muito, que demore muito tempo a impregnar-me dele, não é? Que em vez de ler a doença dele, que passe a viver dentro daquelas páginas, que eu receba como uma entidade viva, que ele é independente de mim, e que não venha de encontro aos meus hábitos de leitor, quer dizer, à minha história, à minha vida, às coisas que eu penso que eu gosto. Havia um grande editor alemão, Rowohlt, que dizia que editar era editar contra, e que era preciso dar ao público os livros que ele não quer. Não ver aqui, porque nós fazemos em Portugal é dar ao público os livros que o público quer. Só para as pessoas não vale a pena dizer os nomes, não é? Isso é um fenómeno, por exemplo, na editora Paula foi na Alemanha, a editora alemã onde eu estou, que é uma grande multinacional, Random House, eles publicam só 14 livros por ano e têm o catálogo assim dividido, best-sellers, tal, e depois literatura. E aqui confunde-se tudo e mistura-se tudo, não é? E é isso que vende. Porque, sabe, para mim os livros são organismos vivos, enquanto leitor, são organismos vivos, com as suas ideias próprias, com a sua maneira de ser, com o seu temperamento, etc. Necessariamente diferentes dos meus. Então, por vezes, as primeiras vezes que eu li o Conrado, por exemplo, sei lá, Heart of Darkness, por aí fora, é que os livros todos dele, a impressão de caminhar muito foi. Depois de repente iluminava-se tudo e então era uma alegria, não é? Tudo ficava claro. Tudo ficava claro. Embora me pareça que aí estou de acordo com o foco, não é? Que o amor é instantâneo e absoluto, então não é? Notícias da Terra, você não me recorda quem. Mas depois, um livro que não tem charme, não tem nada a dizer, eu se tive sempre que era um grande escritor, não é preciso que ele tenha charme. Agora, de que é que o charme é feito é completamente indefinível. E depois é variável de pessoa para pessoa, não é? Por exemplo, a minha mãe achava que aquele apresentador da televisão, António Barreto, tem imenso charme. Eu era incapaz de beijar na boca, claro. Portanto, o nosso conceito do que é brilhante é muito variável. Agora, os nossos gostos também, é evidente. Agora, a grande literatura, a gente percebe os livros têm uma estrela na testa. E quando um escritor é bom, ou é bom pintor, ou é bom seja o que for, também tem uma estrela na testa. Uma coisa que nos atrai, que faz com que o nosso corpo vá para eles, com que a nossa alma vá para eles, com a nossa capacidade de entendimento vá para eles. Quanto às traduções, qualquer tradução é impossível. Uma vez estava a falar com a Tânia Chu, uma pianista russa, que era casada com o Sequeira Costa, um pianista português, e ela estava a falar de escritores russos. Ela perguntou-me em que língua eu tinha lido, e eu disse em inglês, francês, espanhol, não sei quem. As traduções espanholas são muito boas. E ela disse, se eu estivesse lido em russo. Portanto, o Pushkin, que é o grande autor russo, não passa nas traduções. Não passa. E todo o trabalho, por exemplo, o Pound falava muito acerca da incapacidade de todos os tradutores traduzirem as onomatopeias do Homero na Odisseia, as onomatopeias que ele usava para descrever o mar. O que a gente consegue, numa tradução, é uma fotografia a preto e branco num quadro. Há muita coisa que se perde, ou como ver um Mondrian em reprodução de revista, que é frio, e quando a gente está a ver um Mondrian ao natural, tem uma palpitação e uma vida enormes. Então, isto é o mal das traduções, mas também é a única forma. Ele anda a aprender russo sozinho, né? Para uma gramática, para dicionários, e de facto é completamente diferente. E é muito difícil, é uma língua muito plástica, de uma grande riqueza. O português também é muito difícil traduzir o português. Há muito poucos tradutores de português, a maior parte que sabem é o português do Brasil, né? Agora tem sentidos diferentes. Há línguas em que eu estou, por exemplo, no russo traduzem do alemão. Nos outros países não sei, porque é tanto país, não é? Mas
É muito difícil traduzir. Eu tento traduzir os latinos que eu gosto de ouvir, o Virgílio, o Horácio. É muito, muito difícil. Eu estava às voltas com o texto do Ovídio. Começa mais ou menos, lentes, lentes, correio, cavalos da noite. Isto é uma beleza extraordinária, não tem uma prega. E como traduzir isto numa língua aparentemente tão poética como é o latim, é uma coisa tão plástica e dúctil e sensual e bonita e profunda, etc. Então a tradução, se calhar, sabe, por exemplo, há certos poetas, por exemplo, traduzir o Rilke, que é um poeta que eu não gosto, acho que era bom para adolescente, gostava quando tinha 18 anos, depois a gente cresce. As elegias do domingo, quem sabe gritar, blá, 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 blá. É fácil traduzir porque há um lirismo discursivo. Certos poetas, como o Gottfried Benn, como grande poeta, é impossível traduzir porque é uma poesia substantiva. E mesmo traduzida literalmente, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, tem um poema que começa um verso espantoso, que para nós tem imenso sentido, que é significados, que é tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. É o primeiro verso do poema. E a tradução francesa é completamente literal. Je n'ai que des mains et le sentiment du monde. O que não quer dizer nada. Então, com as mesmas palavras, com a mesma hora, da mesma maneira, tem um significado tão intenso numa língua e não tem qualquer significado noutra. Isto passa-se, por exemplo, há uma tradução admirável do Goethe. O alemão foi a minha primeira língua, porque tinha uma avó alemã. É uma língua muito difícil. Pode construir palavras, pode fazer uma palavra que dura uma página inteira, não é? Foi traduzido pelo Nerval quando tinha 19 anos. Primeira vez que eu traduzi o primeiro Fausto com 19 anos. A tradução é admirável, mas e é um encontro de dois génios, o gênio de Goethe e o gênio de Nerval. Depois o problema dos tradutores é terrível, porque são muito mal pagos. Têm de traduzir muito para poderem viver. Nós temos alguns excelentes tradutores. A senhora Fernanda Rodrigues é muito boa. Eu estou à vontade para falar porque nunca os vi. Há um que traduz os latino-americanos, Aguilar, Teixeira de Aguilar, não é? Aguilar é muito bom. Mas isto são exceções. E vivem mal, tem que traduzir muito. E depois dão um pouco a dignidade aos tradutores, que nem sequer põem o nome deles na capa, a não ser que o tradutor seja tão uma pessoa muito conhecida, não é? Ou um escritor importante. Os poetas, de maneira geral, traduzem melhor, porque conhecem melhor, porque cada palavra tem um valor assim, um diamante cada uma. E Pedro Tannen traduz muito bem. Traduziu o Proust, mas é impossível traduzir o Proust. É impossível traduzir o Proust. Então o ideal é ter o meu tradutor holandês, aprendeu o holandês, aprendeu português quando traduziu, o resultado casou com uma portuguesa. O resultado não foi mau, eu era capaz de ver com uma mulher que não fosse portuguesa, mas e é um excelente tradutor. Mas é muito, muito difícil. Muito. E depois as palavras têm sentidos diferentes. Por exemplo, a explicação dos pássaros em muitos países tiraram a palavra explicação porque parecia um livro de escola, didática, etc. Então puseram outros nomes, e não é. Uma vez que a palavra não é normal. Eu como o ou seja, os pássaros estão de volta, não quer dizer nada, é isto. E alguns títulos foram completamente alterados. Não é? A primeira edição brasileira dos Cus de Judas, cu é um grande palavrão no Brasil, não é? Cu e rabo, uma coisa horrível. As minhas tias brasileiras, como o meu avô era brasileiro, diziam que uma chatice é foda. E eu ficava assim, é normalíssimo. Mas se eu dissesse a palavra rabo, é um escândalo horrível. Ou de uma coisa boa, é um tesão, não é? Mas dizer a palavra rabo ou a palavra cu, então puseram um escafundado e ajuda. E depois fizeram um segundo título numa segunda editora, que é onde ajuda perdeu as botas. Só para evitarem o cu. Embora bunda é melhor, bunda é assim uma coisa de bomba, não é? Bunda. Cu é bunda, não tem graça nenhuma. Mas bunda dá uma confusão. Portanto, mas isto dá para fazer um curso inteiro sobre tradução, porque é um problema. Acho que isso com o Stanley, o problema das traduções. O Stanley é um homem que nasceu trilingue, inglês, francês e alemão. Nasceu em Viena, foi educado em França, fez a universidade nos Estados Unidos e depois lê espanhol, lê português, etc. Isso é um caso raro.
portanto, ele pode comparar as traduções. Mas os grandes livros bons são intraduzíveis. Os outros não vale a pena traduzir um livro que não seja intraduzível. É porque não é muito bom, não é? Por exemplo, eu não sou grande fã do Nabokov, mas ele tem um livro inteiro sobre o Gogol, sobre a dificuldade de traduzir, a impossibilidade de traduzir as almas mortas devido à subtileza de significados numa quantidade enorme de palavras, que depois não passam na tradução da mesma maneira. E, então, é isto. Por exemplo, os Lusíadas. Havia um excelente poeta em inglês que estava a traduzir os Lusíadas, mas morreu quando estava no canto terceiro. Não morreu por causa do canto terceiro. Acabou-se de saúde para autores do canto terceiro. E nunca foi traduzido. As traduções dos nossos poetas, que são os lirismo é dionisíaco, por exemplo, não passam em França onde o lirismo é discursivo. Traduzir o Antônio Nobre é péssimo. Traduzir o Vitorino Mésio, por aí fora, são aqueles que eu vi, aqueles que eu vi traduzidos. Passa mal. Por exemplo, há um poeta que não passa tão mal como o Manuel António Pina, não o conheço pessoalmente, gosto muito da poesia dele. Tenho pena de não conhecer as pessoas que gostam. Esse não passa tão mal, mas a maior parte passa mal, sobretudo a nossa poesia do século XIX e a poesia do Nobre. Uma vez estava com o Eugênio de Andrade, não com o Eduardo Lourenço. Eu estava a dizer-lhes: o sol é o grande livro da nossa poesia toda. E o Eugênio dizia: pois é. E o Eduardo dizia: pois é, mas é que é uma choradeira. E de facto é uma choradeira, mas nós somos aquilo. Nós somos aquilo, toda a coisa diminutiva, aquele poder evocativo. Oh, minha terra encantada, cheia de sol, por aí fora. Isto é impossível. E então eles pensam que a nossa poesia não é grande coisa, a poesia é ótima. Se achar uma coisa que nós temos de bom é a poesia, a nossa forma de expressão. A maneira que os alemães é a música, é a filosofia, nós somos grandes poetas. Então, e no fundo, ler é traduzir também, escrever é traduzir também, está a traduzir vozes interiores. Tudo é uma questão de tradução.